Bom dia a todos, bem-vindo mais uma vez ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Mais um dia lindo aqui no Rio de Janeiro e nós estamos a meditar justamente sobre essa questão de que todos estão desejando, né? Todos não, todos os evangélicos, né? Desejando aí a volta do Senhor Jesus Cristo. Tenho visto uns comentários, né, no meu canal, as pessoas dizendo ou falando, né? Quero logo que Jesus volte, quero logo que tudo aconteça. Mas fica a pergunta, por quê? Por que essa pressa? Por que essa pressa, né, na volta do Senhor Jesus? Eu só consigo pensar em dois ou três tipos de pessoas que estão com essa pressa, né, na volta do Senhor Jesus. E eu vou falar sobre isso um pouco aqui através desse vídeo. Enquanto está esse dia de sol aqui maravilhoso, falar um pouco sobre isso. Bom, Jesus em Atos dos Apóstolos, quando estava subindo ao céu, ele prometeu que iria voltar. E eu creio nisso. Porém, ele disse isso há mais de 2000 anos. E fica aqui a pergunta: ele realmente vai voltar? Eu creio que sim. Porém, o tempo do Senhor Jesus é um tempo completamente diferente do nosso tempo, ou o tempo de Deus. A Bíblia nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. A medida do tempo de Deus é outra completamente diferente. E nós temos a tendência de queremos tudo imediatamente, né? Nós oramos a Deus e esperamos de Deus uma resposta bem rápida. Eu digo que nós somos a geração passarinho. Queremos as coisas prontas, né? Já tudo na boquinha. E esse lado certamente, né, tem prejudicado o entendimento, né? O entendimento prejudicado tem também prejudicado o nosso lado espiritual. Nós estamos no ano de 2016 e muitas coisas estão acontecendo. Porém, isso não significa que essas coisas que estão acontecendo sejam excepcionalmente os sinais que Deus estaria nos dando para que brevemente as coisas acontecessem. Esse brevemente, eu já repito, né, como está escrito no livro do Apocalipse, esse brevemente é complicado, o que não significa que não vai acontecer. Essa é a diferença. Muitos às vezes me ouvem falar aqui e pensam assim: poxa, você não acredita na palavra de Deus? Eu acredito, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Desde quando o fato Deus está questionando aqui que isso, a volta de Jesus, ou o cumprimento de profecias, certas profecias, ainda vai demorar muito, ou ainda pode demorar muito, significaria que eu não creio ou que eu não tenho fé na palavra de Deus. Nada disso. Meus irmãos, como eu estava dizendo no início, que
que tipo de pessoa, há pelo menos para mim 3 tipos de pessoas que aguardam ou esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos de fé, realmente, aqueles irmãos que têm muita dedicação realmente ao Evangelho, mas que não estão percebendo uma coisa importante. As outras pessoas que estão trabalhando, estão lutando, estão buscando conquistar algo, e eu não estou me referindo ao materialismo não. Alguns realmente buscam somente o materialismo, infelizmente, mas outros não. Eu tenho ouvido nos meus 14 anos de internet, né, quando eu tinha o site Breve Jesus Cristo Voltará, pessoas, irmãos, né, que me julgavam e falavam: você tem que parar de falar sobre essas coisas, você tem que pregar o Evangelho. E eu já cansei de falar sobre isso, que pelo menos na palavra de Deus nós vemos claramente que existem vários dons ou vários chamados. Está muito barulho hoje aqui na rua. Vários dons, vários chamados, né? Uns foram chamados como missionários, outros como pastores, outros como irmãos, né, de oração, outros como pregadores do Evangelho. Cada um fique naquilo que foi chamado por Deus, respeitando, obviamente, o chamado do próximo. Mas infelizmente muitos não estão respeitando os chamados, né? O chamado alheio, o chamado dos irmãos. E por esse motivo, por essa falta de respeito, acabam também, obviamente, desrespeitando, né, a chamada de Deus, né, a palavra de Deus. Então são irmãos que são zelosos, mas não estão atentos, estão querendo a volta de Cristo, mas não estão atentos à chamada do outro irmão. Outro tipo de irmãos é aqueles irmãos que eu chamo de irmãos fracassados, não no sentido pejorativo da palavra. São pessoas que lutaram, irmãos que lutaram nesta vida, mas que por algum motivo não conseguiram alcançar aquilo que buscavam. Eles estão decepcionados, e por estarem decepcionados, é como que não sobra mais nada para eles, senão tão somente almejar e desejar a volta de Cristo. É o segundo tipo de irmão que eu vejo. E o terceiro tipo de irmão é aquele que conquistou o que queria na vida, porém, como diz a palavra de Deus, ele já está entediado. A Bíblia nos diz que 70 é a idade do homem. Porém, alguns, pela sua robustez, podem chegar aos 80. Porém, a palavra de Deus nos diz que a partir dos 70 é enfado e canseira. Eu tenho 54 e confesso para você, muitas vezes eu estou enfadado e cansado. Cansado fisicamente e enfadado psicologicamente. Então eu vejo esses 3 tipos de irmãos que desejam a volta de Cristo: o dedicado, mas que não está considerando os outros dons, os outros chamados; vamos lá que eu tenho que passar aqui na rua. Como eu estava falando, dedicado, né, mas que não está considerando os outros dons, os dons dos outros irmãos. Os fracassados, tentaram conquistar e não conseguiram conquistar nada. Então, para eles só sobra: volta logo, Senhor Jesus. E aqueles irmãos que alcançaram, conquistaram o que queriam, mas que já estão enfadados com as coisas desta vida.
É só uma pequena reflexão que eu trago, porque nesse dia lindo fiz questão de sair com a bicicleta e gravar aquela de fora, andando, para que vocês percebam por que o mundo jaz no maligno. Esse mundo foi criado por Deus, nós sabemos disso. E está lindo, não foi criado por Satanás. E nós temos que entender. Que Deus, quando enviou seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu uma vida plena. Mas que infelizmente, por esses 3 tipos de comportamento, as pessoas estão, principalmente os irmãos em Cristo, estão deixando de viver, estão deixando de trabalhar. Eu quero terminar dizendo o seguinte, a frase do irmão Felipe: vivamos, trabalhemos como se Jesus Cristo fosse voltar daqui a 100 anos e vivemos espiritualmente como Ele fosse voltar amanhã. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?